Fala, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Bom, é com muito prazer que nós estamos aqui mais uma vez, né, para gravar aí mais uma aula especial aí para avaliação contínua da aprendizagem, né? Agora vocês vão estar no ciclo 3. Esse é o nosso aulão aí para o sexto ano, para as turminhas que vão fazer aí, a começar a partir da semana que vem, né, pelo menos na nossa escola aqui. E aí nós vamos ter na terça-feira a realização, né, da avaliação contínua da aprendizagem do sexto ano, o nosso último ciclo, o ciclo 3. Ok? Eu sou o professor Jones Oliveira. Fique conosco até o fim dessa aula para que nós possamos aí na terça-feira arrasar, né, aí na nossa avaliação final, né? Isso que é o ciclo 3, é o último ciclo da avaliação contínua. Certinho, pessoal? Aí eu trouxe aqui, né, esse caderno aqui para a gente estar trabalhando, né, de atividades. E aí segue o mesmo padrão, né, do que vocês estão acostumados. Vocês vão preencher aí com o nome do estudante, né, data de nascimento do estudante, dia, mês e ano, ok, pessoal? Não esqueçam disso. E aí tem os gabaritos, né, para que vocês possam fazer as marcações. Essa é uma parceria aí do Ministério da Educação, juntamente com o governo federal, né, a Escola das Adolescências e também a recomposição das aprendizagens. Certinho, gente? Belezinha. Vamos descer aqui para a nossa primeira questão. Então, olha só. Leia e observe as informações do quadro abaixo para responder às cinco questões a seguir. Observe na figura abaixo Maria, Luiz e Pedro visitando a livraria onde Carla é gerente. Então, nós temos aí a ilustração, né, que mostra aí a livraria onde Carla ela é gerente, né? E aí nós vamos seguir para as perguntinhas referentes aí a essa situação do cotidiano. Vamos lá então, ó. Número um. Aqui você tem, né, o descritor, vamos desenhar aqui. Aqui você tem o número da questão e você tem o descritor da questão. Ok, pessoal? E o que que diz o problema? Vamos lá. Em cima de uma das mesas dessa livraria havia duas pilhas de um mesmo livro. A primeira pilha tinha altura 20 centímetros e era formada por 8 livros. Então a gente consegue perceber, né, que quando a pilha ela tem altura de 20 centímetros, né, é, ela é formada por 8 livros empilhados, né? Então, como quando ele fala assim, havia duas pilhas de um mesmo livro, a gente entende o quê? Que esses livros eles eram iguais. E aí, na segunda pilha, vamos continuar a leitura aqui, ó. A segunda pilha tinha uma altura de 10 centímetros. Então, vocês viram aí, né, que a altura da segunda pilha, né, ela tinha 10 centímetros, né, que a gente já sabe aqui que corresponde à metade do que tinha na primeira. Então, se a primeira tinha 20, né, e a segunda passou a ter 10, a gente entende que a segunda, né, ela corresponde ao quê? Corresponde à metade, né, pessoal? Se é de um mesmo livro, né, eles são do mesmo formato. Então, se você tem a pilha de 20 centímetros que era 8 livros, né? Então a de 10 vai ter exatamente a metade desse 8 aqui, né? Ou seja, nós vamos ter o quê, ó? 4 livros na letra C. Ok, pessoal? Na letra C. Tranquila essa questão aí, bem fácil para nós. Vamos para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte, ó, envolvendo frações, ó. Em determinado dia, 7/8 da quantidade total de livros vendidos por essa livraria foram de crônicas. Qual é a representação dessa fração na forma decimal? Pessoal, ele está querendo aqui, né, que você pegue uma fração, ó, e faça o quê? Aplique lá a divisão e encontre o decimal dessa fração.
Ok, pessoal? E como é que faz isso? Nós sabemos que uma fração, ela tem, vamos pegar um exemplo aqui, 5 oitavos, ó. 5 oitavos, nós temos a parte de cima, que a gente chama, né, de numerador. Vocês viram isso no quinto ano. E nós temos a parte de baixo, que é o denominador. Ok, pessoal? Esse denominador, a gente entende que ele é o todo. Vou circular aqui, eu ainda vou colocar que ele corresponde ao todo, né? Então, em determinado dia, 7 oitavos, o que nós temos aqui, ó. 7 oitavos da quantidade total de livros vendidos, né, foram de crônicas. Ou seja, de cada 8, nós estamos falando o quê? Que o total, o todo, é a parte de baixo da fração. Então, esse 8 aqui corresponde ao total. Então, a cada 8 livros vendidos, 7 era de crônicas, né? 7 eram de crônicas. Aí, daí, né, você tem a fração 7 oitavos, ok? E aí ele pergunta qual é a representação na forma decimal. Para você passar a fração para decimal, você deve fazer o quê? Ó? Você deve pegar o numerador, que é a parte de cima, ó, e fazer uma divisão pelo denominador. Ó, o esquema para você aí, pessoal. Denominador. E como é que ficaria isso? O nosso numerador, que é o 7. A gente vai pegar o 7 e vai fazer uma divisão pelo denominador, que é 8. Vamos começar a divisão então. 7 dividido para 8 eu não vou conseguir fazer. Por quê? Porque 7 é menor do que 8. A gente já está vendo isso aí já em sala de aula. Então você vai fazer o quê? Você vai acrescentar um zero no 7 e aqui você vai acrescentar um zero e uma vírgula. 70 dividido para 8. Na tabuada do 8, o número que vai mais se aproximar do 70, né? Vai ser o quê? O 64. Então, você vai botar o 8 aqui. 8 vezes 8 é 64. Aí você vai aqui, ó, 10 diminui 4 é 6. Prestado do 7 virou 6. 6 menos 6, 0. Pessoal, eu percebo aqui que já está dando 0,8. Já vou descartar a letra D, já vou descartar a letra C. E também, como eu vejo que na letra A o primeiro número é 6 e na minha divisão já deu 8, eu não preciso nem terminar a minha divisão, porque eu já sei que a resposta vai ser na letra B, 0,875. Se você for concluir, você vai acrescentar um zero no 60 de novo, vai dar 7. 7 vezes 8 é 56. Você vai colocar aqui embaixo e vai diminuir. 10 diminui 6 é 4. Emprestado do 6 virou 5. Tira 5, 0. Mais um zero aqui, ó, 40. Dividido para 8 é 5. Olha lá o nosso 5 lá. 5 vezes 8, 40. Para chegar em 40 não falta nada. Olha aí. Então, chegamos aí ao resultado final. Tranquilidade, pessoal. Beleza, beleza. Então, olha aí a questão 2, facílima para a gente aí. Vamos dar continuidade aí. Olha só. Nós temos aqui a questão de número 3. Vamos ver o que essa questão pede para a gente aí. Então, observe na malha quadriculada abaixo, né, uma representação da vista frontal de um móvel que está ao lado de Maria. Se a gente fala de vista frontal, né, a gente já sabe que é a figura é, vista de frente, né? Esse móvel está sendo visto de frente, né? E aqui você consegue perceber as características aí, né? Vamos aqui. Você já consegue perceber as características aqui, ó, dessa figura, né? Ou seja, desse móvel. Então você vê que ele tem aqui uma base menor, né? E que ele tem aqui uma base maior, né, pessoal? E é o que ele pede, né? Ele fala assim: a vista frontal desse móvel tem uma forma de qual figura geométrica? Pessoal, qual é a figura que vai ter uma base menor e uma base maior e uma altura, né? Que a gente sabe que daqui até aqui, ó, corresponde à altura dessa figura bem conhecida.
que a gente chama ela de quê? De, vamos lá? Trapézio. Esse é o trapézio, pessoal. Não é losango, pessoal, porque a gente conhece o losango, né? Vamos ver se eu consigo fazer aqui um losango. Quer ver? Vamos aqui. O que que é um losango? Olha o losango. Opa, deixa eu riscar, deixa eu apagar aqui. Vamos pegar ele aqui, ó, e vamos remanejar. Vamos subir mais aqui. Esse aqui é o losango. Vamos escrever aqui, ó, losango. Paralelogramo, também não. Vamos inserir aqui o paralelogramo para que vocês possam ver. Olha só, esse é o paralelogramo. Eu posso até deformar ele mais aqui se eu quiser, ó. Esse é o paralelogramo. Paralelogramo. E ainda nós temos o retângulo. O retângulo muito menos, né, pessoal? Porque a gente sabe. Então vamos inserir aqui só para a gente ver como é que seria. A gente já conhece ele, né? Ele seria dessa forma. Aqui ele apareceu para mim como quadrado, mas eu vou dar uma esticada aqui, ó. E aí eu vou ter o meu retângulo, pessoal, formado, né? Então aqui, essa figura de cima que representa aquele imóvel não poderá ser um retângulo, ok? É o retângulo. Certinho, pessoal? Então, nós ficamos então com o trapézio. É o trapézio que tem uma base menor, uma base maior. No caso, ele ainda recebe aqui uma classificação ainda especial, porque a gente consegue ver aqui, ó, que os dois lados dele aqui, ó, tá vendo? Tem a mesma medida. Se a gente for pegar a régua e medir aqui, vai dar a mesma medida, vai dar o mesmo valor. Portanto, esse aqui seria ainda, ó, um trapézio isósceles. Trapézio isósceles, pessoal, tá? Mas ele só pediu a classificação, com o nome, né? Só pediu o nome e não pediu para dizer se ele é isósceles, né? Ou se ele é trapézio retângulo. E para ser retângulo aqui, ó, eu vou pensar aqui na figura do retângulo, e aí o que que acontece com ele, ó? Olha aí, pessoal. Então, esse seria o trapézio retângulo. Opa, deixa eu apagar aqui. Esse seria o nosso trapézio retângulo, pessoal. Olha só, você consegue perceber aqui, ó, que ele tem aqui, ó, a base menor e aqui embaixo ele tem, ó, a base maior. E a altura dele está aqui, ó, desse ponto até esse ponto, até a base, né? Agora, qual é o diferencial? Vamos apagar aqui. Qual é o diferencial do trapézio retângulo em relação ao trapézio isósceles? É a presença aqui, ó, do ângulo de 90 graus. Olha, pessoal, ângulo de 90 graus aqui, ângulo de 90 graus aqui. Ok, pessoal? Essa é a grande diferença, ok? Se por acaso cobrar esse tipo de figura lá, você já tem aí uma revisão completa dessas figuras. Ok, pessoal? Vamos para a questão aí número 4. A questão número 4, pessoal, diz o seguinte: Pedro comprou um livro de desafios matemáticos nessa livraria. O primeiro desafio para o leitor é uma expressão numérica que está na capa desse livro. Vocês conseguem perceber aí, pessoal? Vou dar mais um zoomzinho aqui, ó. Então, 40 mais, aí nós temos, né, um colchete aí utilizado. Então, 40 mais, entre colchetes, 4 que multiplica, aí vem um parênteses, né? 20 dividido por 4. Depois subtrai 2, mais 3 e fecha colchetes. Nós, pessoal, do sexto ano, já passamos por essa etapa. Nós já falamos sobre as expressões, né, envolvendo todas as operações, inclusive a potenciação, né? Mas aí a CAED colocou aí de forma simples e prática para que a gente trabalhe só com a divisão, a multiplicação e a soma, e também tem a presença da subtração, né? Parênteses e colchetes apenas. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui essa expressão aqui novamente, né? Então, pessoal, o que que acontece aqui? Nós vamos agora resolver essa questão começando pelas operações, né, de divisão
e também multiplicação na ordem que elas aparecerem. Mas a gente sabe que quando há presença dos parênteses, colchetes e chaves, né, quando há a presença desses elementos, né, o que que eu faço? Eu vou dar prioridade para resolver as operações de dentro dos parênteses. Então, eu vou começar resolvendo aqui dentro, ok? Então, eu vou baixar o 40, sinalzinho de mais, vou repetir o colchete, vou baixar esse 4, a multiplicação, e aí eu tenho aqui uma divisão seguida de uma subtração. Logo, eu percebo que eu não vou poder eliminar de vez o meu parênteses, porque eu vou dividir primeiro. 20 dividido para 4, a gente sabe que é igual a 5, e aí nós temos menos 2. Aí eu vou fechar o parênteses e vou descer o mais 3 e vou fechar aquele colchete. Agora eu vou poder eliminar o parênteses, porque eu vou fazer 5 menos 2 e ele vai sumir. Então eu vou baixar o 40, sinalzinho de mais, colchete, 4, que multiplica, 5 menos 2 dá 3, está aqui, desce aquele outro mais 3, ó, e fecha o colchete. Agora eu vou resolver multiplicação na ordem que ela está aparecendo aqui, ó. 4 vezes 3. Eu vou baixar o 40, mais colchete. Não some ainda, porque eu vou fazer primeiro a multiplicação. Para depois eu somar. 4 vezes 3 é 12. Baixa o mais 3 e fecha o colchete. Então vai ser 40 mais 12 mais 3, 15. Ó, agora eliminei o meu colchete. E 40 mais 15, a gente sabe que é quanto, ó? 55, pessoal. Onde será que eu encontro aqui, ó, o valor 55? Olha onde é que ele está. Na letra D. Tranquilo, gente? Simples assim. É só você obedecer sequência, né? Parênteses primeiro, depois colchetes, depois chaves, caso apareça. Mas lembre-se que você também tem que dar prioridade ao mesmo tempo que você está eliminando parênteses, ou seja, resolvendo operações de dentro dos parênteses, você deve dar prioridade multiplicação, divisão e potenciação, e também as raízes na ordem em que elas aparecerem. Ok, pessoal? Ficamos aí com essas primeiras 4 questões corrigidas. Preparem-se para o próximo vídeo.